Para mim, é bastante claro que a maneira mais antiga de se educar uma criança é ainda a melhor maneira de todas, que é basicamente contar a essa criança histórias, narrativas, fábulas, mitos, lendas, contos de fada. Seja essa educação ou essa contação de histórias feita em volta de uma fogueira em uma tribo, ou seja feita em uma sala de aula a 22 graus Celsius, sentadinhos, enfileiradinhos, parece ser um pouco indiferente. Mas a parte de expor as crianças a essas narrativas parece fazer um grande efeito na sua educação. Então, você pode elencar alguns motivos mais técnicos para isso, né? Como enriquecer vocabulário, a inteligência linguística, criar um vínculo afetivo entre pai e filho, ou entre professor e aluno, ampliar imaginação, ampliar algumas capacidades, digamos, próprias narrativas, esse tipo de coisa. Mas parece que para mim o melhor efeito possível é basicamente expor essa criança a uma espécie de enquadramento da condição humana. Então, mostrar um conjunto de possibilidades existenciais, ou um conjunto de qualidades que essa criança pode adotar para si, e visto que ela tem zero experiência de vida, é como se eu estivesse fazendo com que ela viva outras vidas que não a dela. Então, o que você quer fazer é expor a criança, talvez, a comportamentos positivos e falar o seguinte: olha, se você agir desse modo corajoso, determinado, se você agir com esse tipo de bondade, é muito provável que essas coisas boas aconteçam na sua vida, como aconteceu a essa pessoa, a esse personagem. Porém, se você agir de maneira contraprodutiva, se você agir de maneira egoísta e maléfica, é muito provável que desastres aconteçam na sua vida com quase 100% de possibilidade, como aconteceu com esse ou aquele personagem. Então você vai montando, digamos, a imaginação da criança a partir de alguns tipos de modelos existenciais. Então é muito comum que, tendo a oportunidade, pais eduquem seus filhos contando histórias. Geralmente é a clássica história antes de dormir. Então você senta, você pega o livrinho lá e vai contar Chapeuzinho Vermelho, a Branca de Neve, Pinóquio. Então parece que são as mesmas histórias contadas há muitos anos, por motivos óbvios, tá? Porque essas histórias realmente parecem ser o que de melhor nós produzimos aí enquanto civilização. E hoje eu queria apresentar para você a minha história favorita que eu conto para o meu filho. Então aqui a gente tem uma série de livros infantis, temos as crianças, né, de 5 anos, uma de 4, uma de 2 e assim por diante. E tentamos criar essa rotina aí de ler uma ou duas histórias antes de dormir. Nem sempre é possível, né? Mas a gente faz o que a gente pode. E dentre o conjunto de livros dos meus filhos, tem um que eu tenho um carinho especial, um carinho enorme. Se eu pudesse, eu leria apenas essa história todos os dias. É uma história maravilhosa, que é essa daqui, ó. There is no such thing as a dragon. Não existe essa coisa de dragão. É uma história que infelizmente não chegou aqui no Brasil. Ela está em inglês, eu não leio em inglês, tá? Eu tento traduzir enquanto eu leio. Meu filho não tá aprendendo inglês, nada desse tipo. E é um inglês bem básico, né? É um inglês de criancinha, então se você aí sabe o basiquinho, o feijão de arroz, como é mais ou menos o meu nível, você consegue aí ler numa boa. Então você pega uma tradução, escreve embaixo, é um texto curto. Então você consegue ler em português essa história. É uma história que eu cheguei por uma aula de um psicólogo, Jordan Peterson. Isso há alguns anos. O livro já é meio velhinho, já deve ter uns 4, 5 anos que eu comprei. Tá bem detonado, né? Como livros infantis costumam estar. E o que eu quero falar aqui nesse vídeo, eu quero contar essa história para vocês do livrinho. Eu não vou ler palavra por palavra, vou passar um apanhado geral da história e mostrar como que você pode utilizar uma história dessa não só a favor da educação de uma criança, mas em especial da sua própria. Isso aqui é uma história muito boa. E o título dela é Não Existe Essa Coisa de Dragão. Antes de começar a comentar o livro, veio uma pergunta muito básica. Que eu queria fazer, é uma pergunta, parece uma pergunta idiota, mas eu vou fazer de modo bastante sério, que é a seguinte pergunta: existe dragão? Dragões são reais? E você talvez fale, não são reais, né? São produtos de lendas e mitos e esse tipo de coisa. Então não é real no sentido de que esse livro é real, né? Que tem um peso, tem massa, eu consigo pegar, eu consigo bater e assim por diante. Então, de fato, nesse sentido, dragões não são reais. Porém, eu quero definir real como tudo aquilo que te afeta de alguma maneira. Então, sofrimento é real, tristeza é real, e coisas que não existem no mundo material são reais de alguma forma também. Então, por exemplo, você está se preparando para um concurso, a prova é em dezembro, nós estamos em fevereiro, e essa prova sequer foi feita, mas ela já te afeta de alguma maneira. Ela afeta seus sentimentos, né? Gera talvez um nível ali de ansiedade, de estresse, e afeta o seu comportamento. Então você vai acordar mais cedo para estudar, você vai dormir mais tarde para estudar, você vai deixar de praticar algumas atividades de lazer para estudar. Então, essa prova
embora não exista de fato ainda, ela já te afeta de alguma maneira. Ou seja, ela é real. Nesse sentido, dragões são reais? Dragões te afetam? Você vai falar, não, também não me afeta nenhum tipo de dragão, porque isso não me passa pela cabeça, isso não muda meu comportamento, isso não me gera nenhum tipo de sentimento, nem nada desse tipo. Ok, isso também é verdade, mas agora eu quero que você pense no dragão como uma espécie de símbolo. Símbolo de quê? Então, basicamente, o ser humano, ele tem uma história evolutiva bastante longa, né? De milhões de anos. Nós, como espécie Homo sapiens, tem algo como 300 mil anos. E durante esse período, algumas imagens ficaram gravadas na nossa psique, por assim dizer. Então, para usar a conversa do Jung, no inconsciente coletivo. Então, quais são as coisas que poderiam afetar, que seriam ameaças para os seres humanos ao longo dos últimos 300 mil anos? Então, ameaças que eu digo, ameaças reais, tá? De vida. Então, você pode pensar, ok, serpentes são ameaças. Então, o ser humano não se dá muito bem com serpente, né? Simbolicamente, você vê até na história do Jardim do Éden a serpente tentando Eva. Ok, serpentes são ameaças. Fogo é uma ameaça. Ok, presas e garras e animais são ameaças, em especiais em felinos gigantes. Ok? Desde a época que nossos antecedentes moravam em árvores, aves de rapina pareciam ser algum tipo de ameaça. Você pegaria um macaquinho filhote ali, ele é vítima desse tipo de animal. Ok. Então você pode pensar em um conjunto de coisas que representam medos ou ameaças da espécie humana de modo geral. Fogo, serpente, aves de rapina, garras, presas e assim por diante. E o que você pode pegar é condensar todo esse conjunto de ameaças em uma ideia só, em uma imagem só. Então, que tipo de imagem uniria tudo isso? E aí, que tal um dragão? Então, eu tenho aqui na minha mão um dragão, é um brinquedo dos meus filhos, é um Pokémon, é o Charizard, e você consegue ver nesse Pokémon todas essas qualidades que eu acabei de falar. Então, ele tem digamos, uma fisionomia de serpente, por assim dizer. Então, você vê claramente pelos olhos. Ele tem um espírito ameaçador. Ele tem presas afiadas. Ele tem garras afiadas. Ele tem asas, como aves de rapina teriam. E ele tem fogo. Então eu estou pegando todas essas imagens que tem centenas de milhares de anos, estão gravadas na mente humana como ameaça, perigo, tenha medo disso, evite isso, porque pode resultar em algo que você não queira que aconteça com você. E eu consigo reunir todas essas imagens em uma figura só. E a essa figura eu vou dar o nome de dragão. Então você pode pensar no dragão como símbolo de todo esse tipo de coisa que afetou a espécie humana durante milhares de anos. Então, nesse sentido, dragões são reais, tá? Porque eles te afetam, eles representam medos e perigos. E eles guardam um tesouro, né? Geralmente. Quando você vence um perigo, quando você vence um medo da vida, ou quando você destrói algum tipo de ameaça, parece que você se torna mais forte depois desse tipo de evento. E que tesouro melhor você pode querer do que isso? Ok, então vamos agora aqui ler esse livro chamado Não Existe Essa Coisa de Dragão. E ver como que ele se relaciona aí com, bom, tudo. Então, essa aqui é a primeira imagem e ela fala o seguinte: Billy Bix estava muito surpreso quando acordou em uma manhã e encontrou um pequeno dragão no seu quarto. Era um dragão pequeno do tamanho de um gatinho. Então aqui está o Billy Bix com seu pequeno dragão do tamanho de um gatinho. Ok, então se eu penso em dragão como esse símbolo de medos e ameaças e perigos e mortes, um dragão pequeno é algo assustador, por assim dizer, porque é um dragão, mas não é um dragão grande, ou seja, é algo que parece que está ao seu alcance enfrentá-los. Tudo bem? E se você pensar bem na sua vida, existiria uma infinidade de pequenos dragões que aparecem, né? O boleto atrasado que chega, uma prova que você vai fazer, um conflito que você tem que evitar ou remediar com alguém, algum tipo de pequeno problema de saúde, algum mau hábito que você tem, alguma espécie de vício. Então são pequenos dragões que você pode ver que ameaçam a sua qualidade de vida, usando um termo extremamente genérico, tá? Ok, tudo bem. E aí quando você tem um dragão pequeno, você tem duas opções, né? Você pode enfrentá-lo com as armas que você tiver ao seu alcance, ou você pode ignorá-lo. E o que acontece uma vez que você ignora um dragão pequeno? Vamos descobrir agora. Então o dragão abanou a sua cauda
E Billy fez um certo carinho no dragão. Então não é algo que parece que ainda o amedronta. Então Billy desceu as escadas e falou para sua mãe. E a sua mãe falou: não existe nessa coisa de dragão. Então não existe esse tipo de problema. Como eu falei, diante de um problema pequeno, você pode evitá-lo, ou você pode fugir dele, ou você pode ignorá-lo, ou você pode tentar enfrentá-lo. E a reação da mãe parece dizer algo do tipo: ah, não existe esse problema. Ignora esse problema. Isso aqui é extremamente perigoso com pais. Pais têm uma tendência, às vezes, de ignorar problemas comportamentais nos filhos. Então, para evitar conflito ou tipo de desgaste, tem uma frase que é bem clichê, mais curta que correta, mas ela basicamente fala o seguinte: ok, educação de crianças. Você escolhe entre difícil no começo, mas tranquilo depois, ou tranquilo no começo e mais difícil depois. Então, se você deixar a criança ali sendo tranquilamente cuidada por telas e cheia de doces e uma criança sedentária, é fácil, porque ela basicamente está sendo criada como um animalzinho ali na jaula, mas é muito provável que no futuro essa criança não tenha desenvolvido as qualidades que ela poderia ter desenvolvido nessa janela de desenvolvimento. E aí as coisas vão ficar difíceis muito rápido. Ou pode ser que seja um pouco mais difícil, exija mais do seu cuidado, da sua atenção. Você tem que programar atividades com essa criança, você tem que tentar entretê-la, mas também tem que saber lidar com o tédio dela, de uma forma de que não existem soluções muito fáceis para se livrar do tédio de uma criança. E no final, você pode ter um futuro mais tranquilo para ela. Então, o que você prefere? Ignorar o dragão agora e lidar com o dragão maior depois? Ou tentar cuidar do dragão enquanto ele ainda é pequenininho? Bom, então o Billy avisa a mãe sobre a existência desse dragão. E a mãe fala: ah, não existe esse dragão, né? Como eu falei, pais podem ignorar problemas comportamentais no filho. Todos os tios conhecem esses problemas, os avós, os vizinhos, os amigos, mas os pais às vezes não ficam atentos a isso e é assustador. Bom, e eu como pai não tô imune a isso, tá? Claramente. Bom, então o Billy foi lá, foi fazer essas coisas do dia, se trocar e tudo mais, e o dragão sempre o acompanhava, né? Como se esse problema não sumisse de vista. E o Billy desce para tomar o café da manhã aqui com a mãe, e o dragão senta sobre a mesa. Sentar sobre a mesa não é um hábito muito bom, né? Eu tenho um filho meu que adora sentar na mesa para almoçar, e um dia desse ele bateu a cabeça no lustre e o lustre despencou. Então realmente não é um hábito saudável. E curiosamente o Billy não consegue comer. É como se o dragão comesse todo o lanche aqui, ó. O dragão comendo todo o lanche. E o Billy fala: ah, não tô com muita fome não aqui, eu vou tentar comer um pouquinho. Mas o Billy acaba que não come suas panquecas. Quando existem problemas com crianças, isso é um dos sintomas, é afetado, tá? É a perda do apetite. Então a criança vai comer menos ou vai comer pior. Porque existe algum dragão ali que talvez você não esteja identificando na criação dela. Esse não é um vídeo sobre criação de crianças, tá? Mas acaba que esse assunto vem à tona quando estou trabalhando com uma história infantil como essa. Ok, então o que acontece à medida que você ignora o pequeno dragão? O que acontece é que ele cresce. Existe uma frase que é muito boa, e é uma frase que vale a pena levar para a vida, que é: problema ignorado é problema multiplicado. Então, se existe um problema, pagar o boleto de água e eu ignoro esse problema e chego próximo e chego próximo, eu vou pagar multa e juros sobre multa, e 2, minha água será cortada. Então, ignorar o boleto não é que eu resolvi o problema, eu simplesmente deixei que ele aumentasse. Então, você vê isso claramente em educação, quando você é um professor de matemática, o que é meu caso. Então, geralmente, você teria um dragão pequeno nos anos infantis ali, aprender a somar, fração, ou multiplicar fração, ou potenciação, ou radiciação, e a pessoa ignora. Às vezes porque não é tão fã de matemática, e isso é normal que seja assim, tá? As pessoas diferentes têm interesses diferentes. E aí o que acontece é que o estudante chega ali com esse dragão pequeno, ele vai crescendo à medida que você o ignora. E aí, como costumam dizer, o estudante ali mais velho não tem dúvidas em matemática, o que ele tem é dívidas. Então ele vai chegar ali nos últimos anos do ensino médio com uma dívida enorme, e aquele pequeno dragão que era somar fração se transformou em um dragão gigante que é operar com logaritmos ou trabalhar no plano cartesiano com a equação da reta, ou mexer com determinantes, números complexos e assim por diante. E agora é um dragão assustador, do tipo que você nem quer olhar nos olhos. O que você puder evitar desse dragão, você não vai querer nem abrir o seu livro, porque abrir o livro de matemática é encarar o dragão de frente e você quer evitar isso a todo custo. Então, dragões crescem. E geralmente, a única coisa que
um problema significa é que existe algo na sua vida a qual você precisa prestar atenção. Isso é o começo do problema, tá? Aquilo ali exige a sua atenção. E se você não dá atenção àquilo da maneira que é exigido de você, talvez aquele problema cresça muito e dar atenção não vai ser mais algo voluntário, mas vai ser algo obrigatório. Então eu vou dar um exemplo da minha vida, assim, porque é a vida que eu tenho, a história que eu conheço. Então havia uma época que havia uma goteira aqui na garagem da minha casa. E era uma pequena goteira, ela ficava ali pingando quando chovia, e era uma pequena manchinha. E eu via que aquilo ali era um probleminha, eu falei, mas eu posso pensar nisso depois, eu posso pensar nisso depois, eu posso pensar nisso depois. E eu não dei a atenção devida àquilo. E o que acontece é que aquela pequena manchinha no teto ficou uma manchinha maior, e uma manchinha maior, e começou a aparecer uma coisa verde, até um dia lá que teve uma chuva grande, e despencou ali um pedaço do gesso. E o resultado é que agora eu não tinha mais a opção de não prestar atenção, eu tinha um buraco no gesso, e eu posso dizer que eu paguei muito mais caro do que eu deveria ter pagado se eu tivesse prestado a atenção necessária e suficiente naquilo. Então aquele pequeno dragãozinho, que era uma lagartixa, por assim dizer, se transformou num dragão um pouco maior. Ainda não é um problema grave, não é um dragão gigante, não é algo que vai prejudicar a minha vida, mas essa história é um sintoma de que problemas ignorados são problemas multiplicados. Um copo de louça que você deixou ali é um pequeno lagartixazinho, um dragãozinho minúsculo. Se você ignorar essa louça por 3, 4, 5 dias, boa sorte, tá? Boa sorte. Ok, isso é o que acontece, tá? Então, à medida que o Billy vai ignorando o dragão, ele vai crescendo e vai crescendo. A mãe vai ignorando, não existe isso de dragão. E o Billy fala, existe, mãe. Não existe isso de dragão. E o dragão começa a afetar as atividades de casa. Então, a mãe não consegue fazer as coisas que ela tem que fazer, até que o dragão cresce tanto que até a vizinhança percebe a presença dele, né? Então todo mundo já teve um vizinho, digamos assim, muito barulhento, muito briguento, ou alguma coisa desse tipo, que toda a vizinhança percebia que havia algo de errado naquela casa, por assim dizer, que era um tipo de comportamento estranho e negativo, e é basicamente essa é a história, tá? Foi um problema que começou pequeno, e foi crescendo, e à medida que ele é ignorado, ele cresce, tá? Isso em casamentos é também, ou relacionamentos de todo tipo, é algo extremamente comum. Então existe algum tipo de comportamento que te incomoda da outra pessoa, e você evita falar porque 50% das pessoas têm uma natureza de evitar conflitos ao máximo, tá? E o que acontece é que quando você evita conflitos ao máximo, você não evita o conflito. Na verdade, o que acontece é que você só faz com que ele cresça no seu interior e quando ele escapar, será explosivo, tá? Explosivo. E aí é ruim também para você, porque quando você não falou do problema pequeno, você não deu oportunidade para que a outra pessoa melhorasse. E a outra pessoa passou ignorada por esse tipo de problema, e quando você falou, ou você expressou a sua chateação, você já expressou de uma maneira que talvez te faça perder a razão, de uma maneira explosiva ou mal educada, ou agressiva até. Então quem que vai escutar uma pessoa que fala gritando e com raiva? Então você tem que negociar ou relatar a situação desde o momento em que o dragão é pequeno o suficiente para você cuidar. Porque pode ser que o dragão cresça tanto que, bom, destrua o casamento, destrua o relacionamento, destrua qualquer tipo de esperança de que as coisas se resolvam um dia. Então, existem alguns preditivos de separação de casais, de divórcios, e parece que um dos principais preditivos é quando as pessoas simplesmente desistem de apontar o dragão. Então, ou por muito receio, cada uma das pessoas envolvidas no relacionamento é como se fosse um gato molhado e tivesse medo de qualquer tipo de contato com a água. Então, quem já viu o gato, ele vai pôr a mão na água e tira, com receio de se molhar. E até chega o momento de que, para que ter tanto receio se eu posso simplesmente sair dessa situação? E aí você sai justamente por. Bom, haver mil razões, né? Mas uma delas seria porque você deixou o dragão crescer além da conta. Você não expôs ali, aquilo que te incomoda. Ok? Continuando. Então o que acontece é que o dragão cresce tanto que ele carrega a casa nas costas. Então a casa virou só caos e problema. É isso que a casa virou. E você não quer que sua casa termine assim. E até o momento que o pai da família chega em casa e a família já foi embora. Então, basicamente, você, pai de família, acabou de perder a sua família. Você não sabe mais como encontrá-la. Porque você deixou que esse problema crescesse demais, ou permitiu que ele crescesse demais. Até que a família se reencontra, por assim dizer, e tenta estabelecer um diálogo. E o pai pergunta: o que aconteceu? O que aconteceu? E o Billy falou: foi o dragão.
E a mãe fala: não existe essa coisa de. E o Billy fala: existe sim um dragão e ele é gigantesco. E o Billy fez um carinho na cabeça do dragão, até que acontece que o dragão começa a diminuir, e a diminuir, e a diminuir, à medida que eles aceitam em família que o dragão existe. Então, existe essa ideia de que você aceitar o problema é o primeiro passo para superá-lo, não é isso? Tem uma frase do Carl Rogers, vou falar mais sobre o Carl Rogers já já, que é um psicólogo americano, e ele diz que, paradoxalmente, a partir do momento que você reconhece a si mesmo e se aceita, por assim dizer, é que você está aberto para a mudança. Ou seja, a partir do momento que você reconhece o dragão que existe na sala, você está aberto a fazer as mudanças necessárias para que ele diminua de tamanho. Então, o dragão passa a encolher e, por fim, o dragão é cuidado dentro de casa, né? E aí a mãe fala: eu não me importo de ter um dragão desse tamanho em casa. Mas eu não entendi por que ele teve que crescer tanto. Boa pergunta, né? E o Billy responde: eu não estou tão certo, mas eu acho que ele apenas queria ser notado, né? Porque problema adiado é problema multiplicado. Então o Billy falou que o dragão queria apenas ser notado. E perceba que no final o dragão não desaparece, tá? Ele apenas diminui de tamanho. Então existe também na figura mitológica do dragão a ideia de que dragões são imortais. Dragões não morrem, o que você pode fazer é diminuir o tamanho do dragão. Você pode anulá-los de alguma maneira, mas quem na face da Terra pode dizer que superou todo tipo de problema ou inquietação ou incômodo, não só hoje como para sempre? Ninguém, né? É a mesma ideia de filmes de terror, né? Filme de terror sempre acaba você pensando que destruiu o monstro, o fantasma, a maldição, e a última cena do filme é bem clichê. É sempre a maldição voltando, a mão saindo debaixo da terra, um olho de um morto abrindo, e esse tipo de coisa, que é basicamente a maneira que o filme de terror tem de te falar que o mal nunca morre, tá? O problema nunca morre, ele sempre vai estar vivo e vai voltar de alguma maneira. Ou seja, você nunca pode dizer que colocou o diabo no bolso, tá? Então, até né, a parte da experiência religiosa é muito difícil alguém falar que eu me converti, ponto final. O que acontece é que você se converte todos os dias, porque um dia que você esqueceu alguma coisa importante, a coisa vai anda para trás de maneira excepcionalmente rápida e o dragão pequeno começa a crescer. Então, o dragão sempre está vivo. Tem uma frase da Flannery O'Connor que ela gosta de citar. A Flannery O'Connor, pra mim, é a melhor contista de todos os tempos, assim. Eu adoro os contos dela. Ela é americana e ela tem um estilo muito diferente, assim. Ela basicamente... Ela diz que o trabalho dela é mostrar a ação da graça, ela era católica, em um mundo tomado pelo diabo. E realmente essa é a melhor descrição que você pode fazer do trabalho da Flannery O'Connor. E tinha uma frase que ela gostava de citar que era... todos nós caminhamos em direção ao Pai. Então, em direção a Deus, por assim dizer. Mas antes precisamos passar pelo dragão. Então, existe essa figura aí que vai estar do seu caminho de uma maneira ou de outra. E uma boa maneira de você pensar nele, para encerrar aqui a conversa, existe uma ideia do Carl Rogers, novamente. Carl Rogers é o psicólogo mais influente depois do Freud, assim, para mim, claramente. Reconhecendo ou não, os psicólogos hoje, todos eles são mais ou menos na linha do Carl Rogers, que enfatizou essa ideia da relação empática e do vínculo entre o terapeuta e o cliente, como ele gostava de chamar, ou preferia chamar. Essa atitude positiva, mais esperançosa e assim por diante. E ele fala que existem dois pré-requisitos para que a terapia funcione, tá? Quando eu falo pré-requisito é que o paciente tem que chegar na clínica já com esse pré-requisito dentro do coração, por assim dizer, tá? Não é uma coisa que o psicólogo vai passar para ele, ele tem que chegar já com essa disposição de espírito. E o primeiro pré-requisito é assumir que as coisas não estão tão bem quanto poderiam estar, tá? Assumir que existe um problema. Então, se você tem um problema com drogas e você não assume que tem esse problema, você não vai melhorar de modo nenhum. Se você tem um problema de relacionamento e tudo que você fala é que o seu cônjuge é a pior pessoa do mundo e ele não te entende, não te compreende, é muito improvável que você vai melhorar, porque você não assume nenhum tipo de responsabilidade. Se você tem um problema escolar ou de trabalho e tudo é culpa do mundo e dos outros e do capitalismo e da igreja e do sistema e do partido político e tudo mais, é muito improvável que você vai melhorar, porque é tudo culpa dos outros. Então a primeira coisa é assumir que existe uma coisa errada e que você tem uma pequena parcela de possibilidade naquilo. Talvez seja 5%, 10%, 50%, 100%. Deus vai saber, mas existe alguma parcela sua.
E, segundo, você tem que chegar aberto a fazer as mudanças necessárias para que aquilo funcione de uma maneira mais positiva. Então, se você chegar reconhecendo que tem um erro, mas eu não vou fazer as mudanças que eu precise fazer para que as coisas melhorem, então também a terapia não vai funcionar. Por isso que, de certa maneira, terapias, por exemplo, quando o juiz manda algum presidiário fazer terapia e tudo mais, para melhorar, é muito improvável que funcione. Tá? Você pode pegar um psicólogo que é um gênio e consiga convencer a pessoa da necessidade daquilo, mas se ela chega fechada, simplesmente de acordo com essa ideia do Carl Rogers, as coisas não funcionam. Se você faz uma espécie de terapia de casal e, sei lá, por exemplo, o marido fala que não funciona, que aquilo ali é uma besteira, que nós não temos nenhum tipo de problema de relacionamento, o que vai acontecer é que letra A, ele não reconhece o problema, letra B, ele não vai estar aberto a fazer as mudanças necessárias para que aquilo funcione. Então, o que acontece ao final das contas é que não vai funcionar. Então, eventualmente, você pode pegar um psicólogo extremamente talentoso que faça essa abertura acontecer. E o melhor psicólogo que eu já vi nisso é o daquele filme do Gênio Indomável, com Matt Damon e o psicólogo é o Robbie Williams. E o Matt Damon é daqueles gênios que nem no vídeo que eu falei sobre Death Note, que acha que todo mundo é um idiota, ele é um imbecil e o psicólogo é um imbecil. E ele é um gênio incompreendido e o psicólogo, ok, senta aí então. E aí no final eles têm um vínculo muito forte e as coisas acontecem de maneira muito boas por conta das atitudes do mais do psicólogo, digamos assim. Então pode ser que aconteça essas situações, mas via de regra, se a pessoa não assume os erros e se ela não está disposta a mudar, a coisa não funciona. E esse livro é sobre isso, tá? Sobre a primeira parte desse pré-requisito do Carl Rogers, que é a ideia de que antes que qualquer mudança possa acontecer, você tem que reconhecer que existe um dragão na sala, que existe um dragão no quarto, que existe um dragão no relacionamento, que existe um dragão nos seus hábitos. Sabe Deus onde vai estar esse dragão, mas bom, é possível que ele exista. E você tem que reconhecê-lo antes de tentar, digamos, matá-lo. Então, essa é uma boa ideia para se ter em mente. Então, não existe essa coisa de dragão, é um ótimo livro. Recomendo, as ideias são muito boas, muito profundas. E a segunda parte do Carl Rogers, que é estar aberto a fazer as mudanças necessárias para que as coisas se resolvam, também é muito bem listada em outra obra sobre dragões, que é o filme Como Treinar o Seu Dragão. Talvez a gente venha falar sobre ele no próximo episódio. Até mais!